Seres de luz amados, bom dia. Gratidão a essas vidas, essências divinas. Sinto muito, me perdoem. Eu vos amo, sou grato. Cura, abençoe, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de ser clareza, cura, resgate, ressurreição. Desse período da entrega, fazer tudo desapegado do resultado. Tudo é ao longo da eternidade. Então você que reclama de tudo, que não tem paciência, se esforce em parar de reclamar, em aceitar de grão em grão, ao longo da eternidade. Você não vai resolver nada nessa existência, mas pode ser o princípio de lembrar tudo ao longo da eternidade. E foi ao longo da eternidade que nós entramos num período cósmico. Tudo é cósmico. Nada é terreno, tudo é cósmico. Num período chamado de cura, vivemos uma eternidade em períodos de resgate. Ainda restam alguns resgates a serem feitos, mas já entramos no período de cura. Um plano de restauração da vida, ancorado naquela que veio de além reino, Taikuma, regente dos espelhos do cosmos. Um trabalho de informação secretíssimo, ancorado nela. Então, antes de prosseguirmos com os nossos trabalhos do dia de hoje, né? Que esse vídeo pela manhã tudo é cura, né? Tudo é cura, embora eu não coloque como cura, mas tudo é cura, porque tudo é no sentido de você encontrar a sua verdade cósmica, em relembrar a sua história. Você tem direito à sua história cósmica, saber quem você é cosmicamente falando, saber teu nome cósmico. Você tem direito a ele, mas só você pode lembrar o seu nome, só você pode lembrar quem você é. O que a gente pode fazer é usar de todo tipo de subterfúgio, todo tipo de conhecimento, todo tipo de estratégia para ajudar você a lembrar quem você é, para ajudar você a encontrar a sua verdade mais profunda, sutil e cósmica. Pense naquilo que mais transmite amor ao seu coração. Pensa naquilo que mais transmita amor ao seu coração. O que é? O que é que mais traz amor ao seu coração? Pensa nisso. Foca nisso. Permita que esse sentimento, que esse amor alcance todas as suas versões. E cada versão sua, você é um ser multidimensional, cada versão sua tem vidas passadas, muitas, simultâneas, acontecendo ao mesmo tempo, alternativas. Numa situação, numa versão você vive uma coisa, na outra você vive algo um pouco diferente. Multiverso, emaranhados quânticos. Aí no emaranhados quânticos ferrou qualquer coisa pra caramba. Mas permita que esse amor em expansão, esse amor suprimento, esse amor incondicional, suprimento, que supre toda e qualquer realidade de todas as vidas, expanda a partir do seu cardíaco, expanda, visualize essa expansão.
pense nessa expansão. Vai crescendo. Seu ciclo de ação vai aumentando, alcançando todos os membros da sua família cósmica, não terrena, a terrena também, mas toda a sua família cósmica. Todos aqueles que foram seus filhos, seus parentes, seus amores, independente de polaridade, alcançando tudo, seus amigos, tudo, toda a vida presente em todos os reinos da natureza, de todas as suas versões, de vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiversos, emaranhados, quânticos. Permita essa expansão desse amor imensurável a partir do seu coração, do seu cardíaco, do seu plexo solar, expandindo, alcançando o bairro inteiro que você mora, cada rua, cada pessoa, cada representante dos reinos da natureza, a vida presente na pedra, a vida presente no ar que você respira, a vida presente nos vegetais, no reino vegetal, a vida presente no reino animal, nos seres alados, no reino dévico, elemental, tudo. Toda a vida presente em todos os reinos da natureza, e isso expandindo a cidade que você mora. A cidade que você mora. São quantos habitantes na cidade que você mora? No estado que você mora. São quantos habitantes na cidade que você mora, incluindo toda a vida presente em todos os reinos da natureza. Você não vai saber fazer essa conta. No país que você mora, aí ferrou, você não vai saber fazer essa conta da vida presente no país que você mora. Se você não conseguiria nem fazer a conta da vida presente em todos os reinos da natureza, no bairro que você mora, no lote ali que você mora, eu não saberia fazer essa conta. Imagina no país que você mora. Permita a expansão desse amor, suprimento incondicional, puro, fluido, no planeta inteiro, no planeta Terra como um todo. Permita que esse amor expansivo, suprimento real, buscando trazer fios de vida para você, esteja suprindo o planeta Terra nesse momento, nessa necessidade. Permita isso. Permita essa expansão, chegando a Gaia, chegando à consciência Gaia. Permita essa expansão, a consciência feminina, a consciência do masculino. Permita que esse amor supra toda a polaridade feminina presente no reino, no cosmos, no planeta Terra. O planeta Terra é o micro representante do mar. O amor em expansão. Esse amor em expansão. Alcançando o ser feminino que gesta a cura nesse momento. A polaridade feminina presente em todos os reinos da natureza e gesta a cura cósmica nesse momento. Porque estamos no período de cura e é o período do feminino cósmico. É o momento. A cura cósmica é o momento do feminino cósmico. É o feminino cósmico.
Oh, glória, que a gente conseguiu ajustar isso. É o feminino cósmico que está gestando a cura neste momento cósmico. É o feminino cósmico que está gerando a cura neste momento cósmico. Então essa cura expande, esse amor suprimento expande, e o masculino cósmico presente aqui em todos os reinos da natureza está se ressignificando para verdadeiramente ser o sustentáculo do feminino cósmico, de ser o sustentáculo da cura. Então, se o feminino cósmico está gestando a cura, o masculino cósmico, representado aqui pelo masculino em todos os reinos da natureza, inclusive o reino humano, ele está se ressignificando para sustentar essa cura cósmica. Mas tem que querer isso. Isso é feito com a nossa vontade de poder, com o primeiro raio, vontade e poder. Isso é feito com o primeiro raio, vontade e poder. Você tem que querer essa ressignificação. Você tem que querer isso, se ressignificar. Então esse amor, suprimento cósmico, expande do nosso centro cardíaco, alcança nesse momento a consciência Mayuma, que é a consciência solar, continua expandindo, expandindo, alcança a consciência da galáxia, alcança a consciência deste universo que é multidimensional, esse universo nascido para ser uma oportunidade de regeneração da vida cósmica, continua expandindo, no seu processo de expansão. No processo de expansão alcança os criadores da vida, alcança a consciência do conjunto dos universos que é o reino, alcança o reino, alcança o além-reino, alcança Taikuna, que veio de além-reino, nesse projeto de restauração da vida, implantou esse projeto de restauração da vida, alcança além, alcança o Cristo, Sananda, alcança todas as hierarquias a serviço do plano de restauração da vida. Alcança o time, servidores do plano, desse plano de restauração da vida. Alcança a Legião Angélica, alcança a Legião Angélica, alcança os arcanjos, Arcanjo Miguel, alcança tudo. Somos profunda gratidão, por podermos ter um celular nesse momento e poder colaborar com esse propósito de ajudar a vida planetária a lembrar, de ajudar a vida planetária a lembrar, de ajudar nesse propósito de restauração da vida. Eu saí de onde eu estava porque... Bom, beleza? Porque chegou um rapaz
sentou bem atrás de mim. Aí não dá para falar coisas que a pessoa possa não estar pronta para ouvir. Então toda vez que alguém se aproxima de mim, eu paro ou eu saio de onde eu estava, né? Porque eu estou em local público, tenho que respeitar o ponto, o momento de cada um. É diferente, né? Quando a pessoa abre um vídeo que ela vê o assunto está sendo tratado e ela continua, né? Ali ouvindo. Então, lei superior, respeito à vida. A vida precisa ser respeitada de todas as formas, em toda a sua extensão. De todas as formas, em toda a sua extensão. E a gente vai sempre pecar, né? Em relação à lei de respeito à vida. Mas aquilo que a minha consciência alcança, eu busco estar ali em respeito. Então, quando uma pessoa senta perto de mim em local público que eu esteja gravando, eu saio de perto. Eu saio de perto em respeito à pessoa. Bom, ontem, né, a Roberta criou uma página onde vão estar o link dos PDFs dos livros que a gente escreveu, e escrevendo também alguns livros em conjunto com ela. Ela é a redatora, a revisora, a editora. Ela cuida dessa parte, vamos dizer assim, material do livro, enquanto eu faço trabalho com os vídeos, os atendimentos, trabalho no canal, os trabalhos gratuitos. Ela cuida dessa parte e escreve, né, a parte dela. Então ela está bastante sobrecarregada, né? Trabalha, cuida dos filhos. Então é uma ajuda importante que a gente está tendo nesse momento. Necessário, muito necessário. A série não existiria, né? Eu tenho que falar a verdade, a série não existiria se não fosse ela. Porque escrevi o primeiro livro, publiquei com extrema dificuldade, diante de tanta coisa que eu estava fazendo, com extrema dificuldade. Se eu tivesse sozinho, não teria chegado, o material não teria descido, o material que desceu não teria descido, porque ele olha também a capacidade do ser ali. Então, se desce com maior abundância é porque tem ajuda, não desceria. A lei superior não desperdiça da energia, não iam desperdiçar energia comigo se não vissem a capacidade de receber e distribuir. Se não vissem a capacidade de receber e distribuir. O dia que eu parar de gravar os vídeos, aqueles que colaboram para que o material desça, vão parar. Vão parar de ajudar, com certeza. Não vão investir. Não investem em ninguém que não vá retribuir, que não vá fazer sua parte.
que não vá fazer sua parte. E você não precisa ser santo para que invistam em você. É que o mundo é assim, ele quer olhar para você, né, e acreditar que ele seja santo, né, que ele seja puro, que ele seja casto. Se fosse esperar algo nesse nível para se trazer a informação para ter seres aqui que fossem âncoras, né, de algum trabalho real, verdadeiro, o plano de restauração da vida não ia acontecer. Não ia acontecer, né? Não ia. Escolher o general, né? Absurdo, teimoso, visionário, olhou numa direção, vai, mesmo que dê com os burros na água, né? Mesmo que tudo dê errado, mas se ele olha numa direção, ele vai. Se ele recebe uma tarefa a cumprir, ele cumpre, né? Se recebe uma tarefa para cumprir, cumpre. Com sacrifício da própria vida, mas cumpre. Então, são seres assim que a hierarquia escolhe. Vou pedir a colaboração daquele ser, naquele contexto ali, que ele é tão cabeçudo e teimoso, que ele vai pegar e vai levar até o fim. Então precisa ser resiliente, resiliente ao extremo mesmo. Acho que uma das palavras que descreve um servidor do plano é resiliência, né? Tem que ser resiliente. Isso aí é qualidade. A teimosia, porque é você fechar na sua essência. Perseverança, né? Como diz aí a Lobe Zangueirão, para ser seta que abre caminho, você tem que ser perseverança. E eu digo que tem que ter coragem. A coragem não significa ausência de medo, né? A coragem não significa ausência de receio, de não ter instinto de sobrevivência. Coragem significa que você caminha na direção acolhida, percebida, independente da situação. Independente da situação. Um dos meus traumas era o mar. Era um dos meus traumas. E trauma profundo. Com perdão da palavra, ferrado mesmo, né? Para mim a maior dificuldade é quando minha família viajava para a praia. A maioria das vezes eu dizia não, né? Apesar de toda a insistência, era não. Mas umas 2 vezes ou 3 eu fui para ficar ali agoniado o tempo inteiro e nem consegui dormir direito. Trauma de lembrança, trauma de lembrança. Quantas e quantas vezes, praticamente todos os planetas
em todas as versões pelos quais nós passamos. Nós levamos o planeta, nós levamos aquela existência ao desequilíbrio, nós levamos a existência ali ao desequilíbrio. E um dos maiores contratos que os planetas têm é com o elemento água, né? Para purificação, é a água. Então, eu sempre vi nas minhas lembranças o levante dos oceanos, o levante dos oceanos, e eu correndo ali desesperado, buscando lugares altos, né? E sempre morrendo ali, submerso, né? E quando o oceano se levanta para a purificação, ele se levanta em ondas de 200 metros de altura, mais ou menos isso. Pode vir também com pequenos tsunamis, mas quando ele levanta a nível de purificação, de contrato de alma com o planeta, ele se levanta a nível de 200 metros de altura, né? Então, eu sempre vi nas minhas lembranças essa onda se levantando, eu correndo, desesperado, buscando lugares altos. E havia momentos em que a tecnologia tinha criado altos edifícios, né? Altos edifícios. Estamos planejando um edifício aí que vai ter 500 metros de altura, né? Mas isso não resolve, porque a água também vem por baixo. A água não vem só por cima, ela liquefica o terreno. Ela vem por baixo. Quando você vê uma onda nessa situação, a água já veio por baixo arrebentando o solo. Ela vem por baixo arrebentando o solo. Então é movimento por cima e por baixo. Então pode fazer a torre na altura que for, com a base que for, que cai. Que cai. Não resiste a fluidez, a liquefação do terreno. Então sempre me vi minhas lembranças nessa situação de purificação. Isso ficou o trauma. Aí eu lembro que as lembranças só cessaram no momento que eu comecei a me treinar. Porque nas conversas com o José Trigueirinho Neto, mestre, por isso que é referência do masculino para mim, fisicamente falando, ser que eu tive contato, né, referência. Numa das conversas com o mestre, ele disse para mim: não adianta você fugir para lugares altos. Não adianta fugir, não adianta correr. Você precisa enfrentar a situação. Você precisa ver por dentro. Você está vendo a situação por fora, né? Você está vendo por fora, mas você não está vendo por dentro. Você precisa ver a situação por dentro. Aí beleza. Aí eu fiquei falando pra mim: a próxima vez que eu tiver uma lembrança dessa, a próxima vez que eu tiver um desdobramento desse, a próxima vez que eu tiver um sonho desse, eu não vou fugir. Muito pelo contrário. Quando o oceano vier na minha direção, eu vou correr na direção dele. Aí fui afirmando isso para o meu mental, para o meu emocional, para o meu físico etérico. Fui afirmando o que eu faria, o que eu faria, o que eu faria, o que eu faria. E quando a situação veio mais bruta. Era noite. Eu gosto de enfrentar as coisas de dia, sobre a luz.
Eu não tenho modus operantes noturnos. De noite é para dormir, acompanhar o ciclo do planeta. E o oceano se levantou diante de mim à noite. E eu estava lá na beiradinha na praia, na beiradinha do mar. Não consegui correr na direção dele. Não consegui. Mas também não fugi. Esperei. Reuni toda a minha força, minha coragem, minha determinação, minha cabeçudice, né? Reuni isso tudo e fiquei esperando. Acho que foi a coisa mais difícil que eu já enfrentei na minha vida. Ver o oceano ali, de noite, sob a luz do luar e estrelas, né? Mas ventava pra caramba. Esperei ele me tocar. Aí tem aquele barulhão e tal, aquela coisa, e pá, me tocou. Eu assim, não tô sufocando, tô respirando. Não morri ainda, fiquei esperando alguma coisa bater em mim, um tronco, uma pedra. Nada. Aí eu vi, ó, eu sobrevivi. Ó, eu respiro debaixo d'água. Aí eu vi, aí estava debaixo do oceano, profundidade altíssima. Não quis subir, nadar para cima. Ao longe, dentro do mar, no oceano, eu vi luzes. Eu vi luzes. Eu caminhei, andando debaixo d'água. Caminhei, andei, fui do jeito que deu, na direção das luzes. Quando eu me aproximei, depois de um tempo, era uma cidade intraoceânica. É como se a cidade sempre tivesse feito convite para mim ir lá e eu não ia. Na verdade, quando eu fugia do oceano, eu fugia das minhas memórias. Eu fugia de mim mesmo. Eu fugia das respostas que eu precisava para essa encarnação. Eu fugia de assumir a minha força, assumir o meu poder. Aí eu fugia. O trauma colocou isso em mim. Por isso nós precisamos curar os nossos traumas. O trauma colocou isso em mim. Fugir da minha verdade, fugir da minha essência, fugir da minha força. Então a cidade estava lá, sempre me esperou. Aproximei, entrei na cidade, eu sabia onde eu tinha que ir, eu tinha uma guiança interna naquele momento. Entrei num prédio, subi só escadas, e ali as escadas levavam em lugares mesmo. Não é igual as escadas do sistema, dos prédios do sistema, dos elevadores do sistema, que não levam a lugar nenhum. Subi as escadas, entrei num corredor, entrei num prédio, né, num corredor. Cheguei, as escadas me fizeram acessar um cômodo, um andar do edifício intraoceânico. Andei pelo corredor, eu sabia exatamente qual porta eu tinha que abrir, abri a porta. Ali tinha vários computadores ali, várias telas de computador. Cada computador representava ali uma vida que em algum momento ia acessar aquela sala. Então sentei diante do meu computador. E assim que eu sentei, uma tela grande se projetou e eu comecei a ver memórias filmadas minhas. Estava ali sendo passado o filme de vidas
passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiversos, emaranhados quânticos. Estava sendo repassado ali para mim o filme da minha existência, né? Aí o pessoal diz, quando você vai morrer, toda a tua história é repassada. A minha história foi repassada, não só dessa vida, como de vidas passadas, simultâneas, alternativas, multiversos, emaranhados quânticos. Eu não compreendia nada de versões naquele momento. Eu não tinha ideia sobre versões, para mim tudo ali era vidas passadas. Então, alguma coisa de lembranças foram mostradas para mim ali no filme. Fiquei um tempo ali vendo aquilo ali, não é lógico que eu não vi tudo, mas eu vi o suficiente. E acredito que todos os desdobramentos que eu estou tendo é fruto ali desse filme que eu acessei ali naquele momento. Então muitas vezes eu tenho visões, desdobramentos, sinto cheiro, que são presenças, e glória a Deus, todos os cheiros que eu sinto são bons. E eu reconheço hoje que o que eu estou vivendo nesse momento, quando eu falo, nossa, eu tive um desdobramento. Acessei ali na cidade interoceânica. Então só estou vivendo aquilo que eu já acessei. É claro, minha proposta de vida sempre foi trazer para a realidade que não existe. Então pode ser que eu tenha algum desdobramento inédito, que eu não tenha visto ali. Mas eu vi coisa pra caramba ali, né? E que seria acessado no momento oportuno. Então, o mestre José Tegueirinho Neto me ajudou pra caramba. Por isso que ele vai fazer parte. Eu tenho direito às minhas memórias. Então algumas memórias com ele vão fazer parte do livro do masculino que estamos escrevendo. Porque ele é referência de masculino para mim, da polaridade masculina. E o meu amigo Ferdinand também fará parte desse livro do masculino, porque ele é referência de masculino para mim também. Então, o link que a Roberta criou ontem, que direciona a página dos livros, PDF dos livros, ele já distribuí algumas pessoas aqui dos meus contatos. Todos que tiverem nos meus contatos eu vou enviar, porque naquela página ali a gente pode pôr também aquilo que a gente julga que é mais importante, que vai ajudar as pessoas a lembrar. Então pode ser que toda vez que você clique no link, vai ter coisa nova ali, além dos livros que já foram colocados. E todos os livros cumprem e cumprirão a função de ajudar você a lembrar quem você realmente é, despertar, o despertar diário, contínuo, a todo momento. Retornar à vida, assumir sua posição no reino, já que o cosmos inteiro, o reino inteiro morreu. E a gente fala morte porque é o treinamento que a gente tem, né? E quando você treina algo exaustivamente,
como é a morte aqui, é porque isso está para que a gente tenha uma compreensão além. É para que você veja além, por isso que você treina a morte a toda encarnação. Você tem um período da ilusão de vida e cai na morte. Foi o que aconteceu no reino. A gente viveu uma eternidade na harmonia e caímos nessa ilusão de morte. E o reino inteiro está assim. O reino só voltará a um nível além do que ele foi no momento da ressurreição. No momento em que toda a vida presente na natureza do cosmos tiver realmente retornado à vida. Enquanto um não tiver retornado à vida, todos estarão uma parcela morta. A ressurreição é a ressurreição do reino. É o reino que será restaurado num patamar acima, tendo compreendido em toda a sua extensão aquilo que o fez cair nessa ilusão da morte. E a ressurreição acontecerá ao longo da eternidade. Então, se você tem pressa em alguma coisa, e eu estou dizendo isso para mim, se você tem pressa em alguma coisa, aprenda a ter paciência. Aprenda a ter paciência. Ah, eu não tenho paciência, então aprende. E você terá a eternidade para aprender a ter paciência. Às vezes, os B.O.zinhos que a gente vive, e os B.O.s cósmicos também, em parte é para você aprender a eternidade, né? Em parte é para você ir contextualizando a eternidade. Tem gente que conversa comigo no atendimento e diz: Sidney, eu vivo essa situação a vida inteira, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Mas todos os seres se encontram nessa versão, nessa encarnação. E aqui é o micro-reino, microcosmos. Nós vivemos aqui todos os B.O.s cósmicos. Todos estão aqui compactados nessa versão. Então, você tem um ponto a ser alcançado nessa existência. Você tem um ponto a ser alcançado nessa existência, que é o propósito da sua encarnação. Essa sua encarnação tem um propósito. E a alma, a essência divina, o espírito, ele diz: olha, nessa encarnação, dentro desta versão, aquilo que a gente precisa contemplar vamos dar um exemplo, é conseguir um pouquinho da energia do perdão, um pouquinho. A nossa essência divina, também inserida no mundo dos mortos, ela tem mais uma clareza maior. Então ela diz: nós estamos tendo ausência de perdão nas nossas versões, ou aquela versão ali empacou no perdão. Então vamos trazer situações de vida para que ela sempre
seja estapeada nessas questões para ela conseguir pensar no perdão. Então como é que você é obrigado a pensar no perdão, né? Acho que não precisa nem dizer muita coisa, né? Se frustrar diante de situações, diante de pessoas, para você alcançar o perdão. É um exemplo, né? Eu vim com N traumas, com N situações, né? Teve uma situação, tem uma situação aí que eu falei, eu trouxe toda essa situação existente no cosmos para poder curar, trouxe toda ela. E glória a Deus, isso está assim, nossa, num nível de paz e harmonia que eu jamais imaginei que eu alcançaria. E a minha essência sempre diz que nós temos pontos a ser trabalhados, mas o principal para que a consciência, para que eu mantenha o foco, é ir além, ir além, ir além, ir além. E esse ir além bate na minha cabeça desde menino, ir além, ir além, ir além, ir além, ir além. Então, se você alcança um nível de perdão, sai daquele degrau e vai para o próximo degrau, vai para o próximo patamar do perdão, né? É preciso alcançar a compaixão, que eu também não me perguntem o que é compaixão, que eu não sei. Mas a gente pode dizer que no nível acima do perdão está a compaixão. E não é o compaixão por um ser, não é o perdão por um ser, não é o amor por um ser, é pelo reino. Tudo é pelo reino, é pelo cosmos. É bem assim. Processo instaurado por Taikuma de regeneração da vida em todos os seus níveis, planos e patamares, é um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um. Precisa entrar num assunto aqui antes que eu tenha que terminar o vídeo obrigatoriamente, porque eu não quero passar de 1 hora de transmissão, porque não estamos ao vivo, eu não sei como é que é com esses vídeos gravados. Eu não sei se eu posso ultrapassar de 1 hora, depois eu vou pesquisar para ver se o YouTube aceita eu enviar vídeo gravado acima de 1 hora, eu não sei. Eu tô com dificuldade de rotação da tela quando eu coloco no vídeo ao vivo. Eu ainda tenho que parar e fazer esse aprendizado. A pessoa disse ontem que ela está precisando saber quem prostituiu o DNA humano. Mas ela já coloca, na pergunta que ela faz, ela já coloca a resposta, né? Então não é uma pergunta. Porque ela diz, eu quero saber se foi Lúcifer, né? Ou se isso começou ali, a prostituição com os reptilianos. Então ele já colocou a resposta. Então não é uma pergunta, é uma afirmação. A pessoa faz uma pergunta e já dá a resposta, né? Não é assim. Você, quando faz uma pergunta, você tem que não projetar a resposta, porque aí você já limitou. Você já limitou, né? Então a resposta não, você nunca vai ter, você já limitou, você mesmo já respondeu. Você já tem ali a sua página para responder, já está lotada, não tem como pôr mais nada ali. Então,
Primeiro ponto, abdicar, né, daquilo que a gente acha que sabe. Se eu fosse falar para a hierarquia que eu já sei tudo, que ela não precisa mandar mais nada, eu podia aqui desistir de gravações de vídeos, eu podia desistir de escrever livros, né? Eu podia desistir de ajudar no contexto do plano, né? Você não pode fazer uma pergunta e já ter ali na sua mente a resposta, ou direcionar a resposta. Você direcionou a resposta, né? As forças contrárias à evolução sempre vão tentar prostituir tudo. Não é um ser ou outro ser. Elas sempre buscarão prostituir tudo, porque elas são agentes da manutenção da morte. Elas são agentes da manutenção do BO cósmico. São agentes da manutenção da ilusão que te prende à morte. Então, todas prostituíram e prostituirão todo e qualquer código genético que a gente venha a ter, ou buscarão fazer isso, né? Tudo é prostituído. Quando você lança uma informação, imediatamente já se cria a contra-informação, ou a contra-informação já existia. Então, se você é muito fervoroso na sua verdade, seu ser interno muitas vezes deixa, né, você seja fervoroso naquela verdade por um tempo, ou por uma encarnação inteira, mas haverá um momento que ele vai trabalhar na total desconfiguração disso, na total fazer você se decepcionar o tempo inteiro com a sua verdade. Amanda, aqui ó, você mandou mensagem pra mim, mas eu tô gravando, por isso que eu não respondi. Assim que eu acabar eu respondo. Então assim, seu ser interno deixa você caminhar com a sua verdade, né, ali naquele momento, até que ele vai te decepcionando aos poucos, porque a verdade precisa ser suportada, né? A verdade precisa ser suportada. Não adianta você querer estapear a pessoa com coisas que ela não é o processo dela, não é o propósito da existência. Por isso que a melhor forma de você transmitir algo que possa ajudar a pessoa a lembrar é através de vídeo. A pessoa abre o vídeo, vê se aquilo é para ela ou não. Livro, pessoa, se ela se desafiar a ler o livro até o fim, ela só vai gravar mesmo aquilo que é para ela. Então é a melhor forma. Então, meu amigo, a pergunta que você fez, você já direcionou a resposta. E nós estamos no 6º código genético. Nós estamos no 6º. E você fala de Lúcifer. Lúcifer está no início da trajetória. Reptiliano está ali no início de uma trajetória, nessa versão. E nós já estamos no 6º código genético. Aí você me fala de uma prostituição inicial, né? Nós estamos no 6º. Então, o primeiro código já foi esperado há muito tempo, o 2º, 3º, 4º, 5º. O 5º código é esse DNA atual, né?
E nós estamos, tem abertura já do GNA, o novo Código Genético, né? Que precisa abertura para ele, o que o ser precisa querer aceitar esse novo Código Genético, doação de luz de estrelas, de consciência estelar. O ser precisa no coração, na sua essência, aceitar. Mas quem aceita isso também é sua essência divina, que sabe aquilo que você pode suportar ou não. Por isso que é um mergulho no ser interno, é um mergulho na própria essência. E aí você ancora esse novo código, o quê? Eu acho que não tem ninguém ancorando esse novo código mais que 10%. Antigamente eu falava 30, mas nossa, 30 é demais, né? É demais. Nossa, 30%? Será que o mestre José Trigueirinho Neto ancorava 30%? José Trigueirinho Neto tinha um momento lá dele de braveza, não de raiva, mas do primeiro raio, vontade, poder, a indignação justa, né? Vontade, poder. É o guerreiro, a serviço do plano, é a força, a coragem, a determinação a serviço do plano. Então, quando eu entrei pro trabalho, as pessoas diziam pra mim, ó, Trigueirinho é bravo. Trigueirinho é bravo. Imagina se você põe no comando de leões um gatinho. Eles vão estraçalhar ele no primeiro dia, né? Eu comandei leões. Eu sei o que eu estou dizendo. Então, você tem que ser o leão que ruge mais alto para aqueles te ouvirem, né? Mas as coisas estão mudando, mas no DNA antigo, no código genético passado, que é esse DNA que a maioria vive, né? O rugir do leão parece ser braveza, mas não é. É o primeiro raio, vontade e poder. Então, estamos no 6º código. E eu nem falo mais do código passado, mas de vez em quando a gente tem que falar. Mas nós estamos no desenvolvimento pleno de um novo código genético há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. Então, meu amigo, você fez uma pergunta e você direcionou a resposta. A folha para a resposta eu não consegui colocar nada lá porque ela está repleta, está cheia, está toda escrita. Você não deixou nenhum espacinho ali pro novo, né? Você vai ter que fazer a pergunta numa página em branco. Seus de luz amados, gratidão vossas vidas, essências divinas. Compartilhe os vídeos, por gentileza. Deixe um like, comentários. Podem fazer perguntas deixando a página em branco, a resposta. E o canal, todos os trabalhos que nós fazemos de livros, trabalho social, gravação de vídeos, o canal não é remunerado, não é monetizado. Todos os trabalhos que nós fazemos são gratuitos. E tudo que é gratuito precisa doação. Então o canal sobrevive de doação, mas que seja legítima do seu coração. Gratidão.